Na primeira noite, a mendiga negra descobre o segredo chocante do milionário mais novo. Helena Vasquez caminhava pelas ruas frias da cidade, o coração pesado como um fardo que não conseguia largar. Desde o incêndio que ceifou a vida de seus pais, um vazio a acompanhava, como se uma sombra escura e implacável a seguisse dia e noite. A jovem órfã de 19 anos observava as pessoas ao seu redor. Famílias sorrindo, casais de mãos dadas, crianças correndo. A vida pulsava intensa, implacável, enquanto ela se sentia perdida e sozinha, como uma espectadora em um drama que nunca escolheu. A cidade estava envolta numa mistura de sons, o ruído dos motores, risos distantes, o aroma do pão quente das padarias. Mas tudo isso parecia distante e embaçado, como um eco de um tempo que ela já não conhecia. A dor da perda a reverberava em cada esquina, e em sua mente imagens de seus pais dançavam ao lado da tristeza, como se quisessem lembrá-la de que a felicidade não era mais uma opção. Naquela noite, ela se preparava para um jantar que mudaria tudo. Seus tios haviam se afundado em dívidas e o destino traçara um caminho sombrio. Um casamento arranjado com Dante Rosa, um bilionário de 45 anos. O nome soava como uma maldição, e Helena sentia-se como um pedaço de carne sendo leiloado. Ao entrar no grandioso salão, sentiu um nó na garganta. A opulência a sufocava. Chandelieres brilhavam como estrelas e o riso dos convidados ressoava. Mas em seu peito, tudo era silêncio e temor. Quando Dante apareceu, sua presença imponente dominou o ambiente. Alto, com olhos que pareciam esconder segredos profundos, ele era a personificação do poder. Mas, ao se aproximar, Helena percebeu algo diferente. Apesar da fortuna estampada em seu traje sofisticado, havia uma tristeza etérea em seu olhar, algo que a conectava a ele, uma ferida latente que ressoava dentro dela. Você também já perdeu alguém? Perguntou Helena. A voz treme em um momento de coragem. A pergunta pairou entre eles como uma brisa gelada. Os convidados pararam e a tensão foi palpável, como um fio prestes a se romper. Ele olhou para ela e, por um breve instante, viu-se o espelho turvo. Os traumas pareciam compartilhar a mesma origem. Mas então a porta se abriu, com um estrondo. Marcos, o ex-sócio traiçoeiro de Dante, entrou com um sorriso que não alcançava os olhos. Olha só, o bilionário de luto e a mendiga à beira do altar, provocou, e o clima se congelou. Você não sabe o que eu sei sobre você, Helena. O coração de Helena disparou. O que ele queria dizer? O que ele sabia? Aqui estava ela, prestes a se unir a um homem que, apesar de suas feridas profundas, parecia ser sua única salvação. Mas o que unia seus passados? As interrogações a consumem, criando um nó ainda mais apertado em seu peito. Neste momento de tensão, o que o futuro reservava e até onde estavam dispostos a ir para desvendar esses segredos do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Marcos provocou, o mundo de Helena pareceu parar. O ar ficou pesado, o riso dos convidados evaporou, e ela sentiu o opróbrio em cada olhar.
O que você sabe sobre mim? Sua voz saiu quase como um sussurro. A inquietação se transformou em um desespero silencioso. Ela olhou para Dante, esperando que ele dissesse algo, mas ele apenas estava ali, parado, seus olhos fixos em Marcos, como se esperasse um desfecho trágico. Marcos se afastou um pouco, saboreando a tensão. Ah, você não tem ideia do que se passa no passado desse seu bilionário triste. Ele riu, um som frio e cruel. Espero que você não tenha se esquecido, Helena, das cartas que foram deixadas para trás, daquelas que você pensou que estavam perdidas para sempre. As palavras cortaram como facas. Helena se lembrava. Das cartas, seus segredos, o que estava escrito nelas, o incêndio, a perda, tudo voltava em uma avalanche de memórias. Você não pode fazer isso, gritou, sua voz tremendo, tentando controlar o pânico. Marcos avançou um passo. Mas é exatamente isso que vou fazer. Você e Dante têm muito mais em comum do que imagina. Sabe o que ele descobriu quando buscou por você? Ele se virou, olhando para os outros convidados, que observavam a cena com olhos arregalados. O que há entre vocês não é apenas um casamento, não é amor, é uma armadilha. Cala a boca, gritou Helena, a verdade apertando seu peito. O choque estava substituindo a apatia. Era verdade? O que ele sabia que ela não sabia? Eu soube sobre o seu passado, Helena. Você não é a única que carrega fardos. Marcos olhou para Dante, um sorriso torto nos lábios. Mas quem pensaria em procurar o verdadeiro pai dela? Dante também estava por trás daquela busca. O que ele dizia parecia um pesadelo. A sala estava encolhida em silêncio, a expectativa densa como uma bruma. Helena e Dante se encararam, seus olhares se cruzando em uma luta silenciosa. O tempo se esticou. Ela viu a confusão nas feições dele, mas também uma centelha de reconhecimento, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Você é o filho do homem que destruiu tudo, Helena exclamou, o horror se instalando no fundo de seu estômago. E você sabia disso? A sala parecia girar, cada segundo se transformando em um momento eterno. Como isso poderia ser verdade? Mas Marcos não deixou espaço para dúvidas. E a feirinha onde você morava, Helena, era propriedade de Dante. Ele financia tudo o que está ao seu redor, mas você não sabia. Não sabe que, no fundo, ele tem tudo a ver com sua dor. A revelação foi como fogo em seus pulmões. Ela olhou para Dante, sua imagem começando a se desvanecer, tornando-se um estranho. Nessa casa de ricos e pobres, Marcos continuou, com um brilho de satisfação nos olhos. A pobreza de Helena é a maior piada de todas. A única coisa que ela não possui é conhecimento sobre quem realmente está ao seu lado. A sala estava em chamas de murmúrios, cada convidado tentando processar o que ouvira. A dor que Helena sentia agora era diferente, uma raiva ardente, uma traição que não via chegar. Como você pôde? Gritou para Dante, os olhos cheios de lágrimas. Ela queria entender. Queria que tudo isso fosse mentira, mas a verdade estava à vista. Helena, espera! Dante começou a protestar, mas ela não queria ouvir. Sentia que o chão se abrindo sob seus pés. Cada palavra de Marcos ecoando na mente como um sino de alerta. O ar se tornava mais denso. O caos da revelação ainda reverberando. O que mais ela não sabia? Que segredos mais sombrios ainda estavam por vir? E quando a porta se abriu novamente, com um estrondo que retumbou pelo salão, todos os olhares se voltaram. Uma figura carregada de mistério entrou, trazendo uma nova onda de energia, fazendo com que Helena sentisse algo para lá de inquietante. Ela sabia que não era apenas um novo convidado. Era o presságio de mais descobertas e talvez uma verdade ainda mais devastadora. O coração dela acelerou e a dúvida se instalou. Quem mais estava prestes a ser revelado? A sala congelou.
Todos os olhares estavam fixos na figura que acabara de entrar. Era uma mulher, com um manto negro que contrastava com os brilhos do salão. Seus olhos eram como chamas que pareciam consumir a solidão e a dor. Ela caminhou com passos firmes, cada movimento carregado de uma tensão arrepiante. O coração de Helena disparou, reconhecendo aquele rosto, mas não sabia de onde. Matilde, a voz de Dante saiu em um sussurro. A expressão dele mudou de confusa para horrorizada. A mulher parou no centro da sala, posicionando-se entre Helena e os olhares curiosos do público. A tensão na atmosfera parecia intensa, e um murmúrio começou a se espalhar. "O que você está fazendo aqui?" Matilde sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Vim trazer verdades, verdades que vocês tentaram enterrar", ela disse, a voz firme como aço. O silêncio ficou mais denso, como se fuscas de energia percorressem os convidados. "Apenas peço que você escute, Helena. O que você não sabe pode mudar tudo." Helena sentia seu estômago se apertar. "O que você sabe sobre mim?" Sua voz soou mais frágil do que ela queria. "Sobre nós?" Apontou para Dante, buscando respostas em seu olhar, mas ele parecia perdido, como cicada. A palavra dela estivesse quebrando algo dentro dele. "Dante não é quem você pensa que é, Helena. O passado dele está interligado com o seu, de uma maneira que vocês nunca imaginaram." Matilde começou, seu tom carregado de uma emoção que a sala podia sentir. "O incêndio, aquelas cartas que você pensou que estavam perdidas, tudo faz parte de um plano que foi arquitetado antes mesmo de vocês nascerem." Os murmúrios aumentaram. As palavras de Matilde eram como uma tempestade. E a sala parecia ficar mais fria. "Ele é seu irmão." A revelação explodiu como um raio, e Helena ficou paralisada. "O quê?" A incredulidade se transformava em uma mistura de raiva e dor. "Isso não pode ser verdade." Dante a encarou, a palidez em seu rosto se intensificando. "Matilde, não pode ser. Essa é uma acusação absurda." Sua voz tremia. O mundo à sua volta começou a desmoronar. A revelação ressoava na mente de Helena como um eco ensurdecedor. "Irmãos? O que significava isso?" Ela olhou para ele buscando sinais de mentira, mas o olhar dele era um misto de confusão e desespero. "Vocês têm o mesmo pai, Helena, o homem que destruiu sua vida e a vida dele também. Ele é o motivo pelo qual você está aqui, agora." Empurrada para esse casamento, Matilde falou com fervor, como se cada palavra fosse uma lança para atravessar a névoa da ignorância. "Dante tentou te encontrar, mas a verdade aterrorizava ele. Ele não poderia saber, mas você precisa saber." O ar ficou irrespirável. O pânico crescia em Helena e os convidados sussurravam entre si. O escândalo se espalhando como fogo em palha seca. "Como você ousa?" Helena começou, sua voz quebrando. "Como você ousa dizer isso?" Matilde não hesitou. "Porque todas as peças finalmente se encaixam e a dor que vocês sentem não é só sua. É o legado de um passado sombrio e interconectado." Helena olhou para Dante, seus olhos cheios de perguntas e desespero. Era tudo uma grande toada de confusão. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a verdade que se desvelava era insuportável. "O que mais você esconde, Dante?" ela perguntou, já sem fôlego. "Afinal, quem somos nós?" Dante abaixou a cabeça, e a sala inteira silenciosamente esperou por sua resposta. O compartilhamento de dor tornava tudo mais complexo. Seria possível que o amor brotasse mesmo entre laços tão destrutivos? O tempo parecia estar paralisado, e o zumbido dos murmúrios logo se calou enquanto todos aguardavam a resposta. Mas em vez de palavras, foi o silêncio que presidiu, e ao fundo o tilintar de um copo que se quebrava ecoou pela sala, como um sino que anunciava o fim de uma era. O que se seguiria? A vida deles estava prestes a mudar para sempre.
O silêncio parecia ter vida própria, pulsando pesado entre os presentes. Cada olhar se cravava em Helena e Dante, e o tempo parecia parar enquanto a revelação se espalhava como fogo em palha seca. E foi nesse momento de caos emocional que algo inimaginável aconteceu. Do fundo da sala, um grito ecoou, quebrando a tensão. Não! Era a voz de uma mulher, e todos se viraram para ver de onde vinha aquele som. A figura de uma jovem com um vestido sutilmente rasgado irrompeu pelas portas. Era Lúcia, a melhor amiga de Helena, que havia desaparecido dias antes. Seu rosto estava pálido, e olhos arregalados mostravam um pânico genuíno. Lúcia! Helena exclamou, o coração batendo com força. Podia sentir o olhar de Dante sobre ela. Mas agora estava mais preocupada com a amiga que se aproximava com os olhos cheios de lágrimas. O que aconteceu? Perguntou, mas Lúcia não parecia ouvir. Vocês precisam saber. É muito mais do que isso. A voz dela estava carregada de desespero. O passado, ele não é o que vocês pensam. Matilde não deveria estar aqui. Ela se virou para Matilde, um olhar de fervor em seu rosto. Você está mentindo. Você sabe que não é assim. Dante e Helena trocaram olhares confusos, sem entender. O que você está dizendo, Lúcia? Helena insistiu, sua mente começando a girar. Precisamos sair, agora, Lúcia disse, sua frustração aumentando. Mas antes que pudesse explicar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta de entrada arrebentou com um impacto poderoso. Quando todos se viraram, um grupo de homens vestidos de preto invadiu o salão, segurando lanternas e gritando ordens. A atmosfera se transformou em uma cena de caos. Fiquem onde estão! Ninguém se mexa! Um dos homens anunciou, com uma voz firme. Os convidados ficaram paralisados, enquanto o pânico e a confusão tomavam conta da sala. O brilho do luxo e da sofisticação foi nervosamente substituído pela escuridão daquele momento aterrador. É uma prisão, alguém gritou. A tensão aumentou e um murmúrio nervoso percorreu a multidão. Enquanto isso, Lúcia puxou Helena para mais perto. Eles estão atrás de você, Helena. Sua voz estava repleta de urgência. Esses homens, eles querem te levar. Dante, agora ciente do perigo, se mexeu para proteger Helena. Mas foi interrompido quando Matilde fez um movimento inesperado. Ela levantou as mãos em rendição e gritou. Esperem, vocês não podem levar a Helena. O destino dela está entrelaçado com o meu. Tudo parou por um momento. Então você sabe. Um dos homens a encarou. Seus olhos afiados como facas. Você realmente a protegeu? Ou estava apenas esperando que a hora chegasse? Helena olhou para Matilde, confusa e horrorizada. A revelação de que Dante e ela eram irmãos ainda ecoava em sua mente, mas agora tudo parecia cataclismaticamente mais intenso. O que está acontecendo? Berrou Helena. Quem são vocês? Você não tem ideia, Helena. Você não é apenas uma vítima. Você é o alvo. E é hora de acertar as contas, disse o homem, avançando em direção a ela. O ambiente virou um frenesi, todos começando a correr para a saída. Lúcia puxando Helena para um canto e Dante prestes a interrompê-las, mas a tensão estava em um nível insuportável. A única forma de deixar isso tudo para trás é procurar a verdade. Você precisa saber o que realmente ocorreu. Lúcia gritou sobre o barulho. E você, Helena, vai ficar. No meio disso tudo, a multidão em pânico criou uma barricada natural entre Helena e a nova ameaça. O chão tremeu sob seus pés enquanto o caos se desenrolava. O grupo de homens se aproximava, determinados e ameaçadores. Vão, agora, nós cuidamos disso, gritou um dos seguranças que trabalhavam na festa, empurrando os convidados em direção à saída. E antes que ela pudesse processar tudo isso, Lúcia foi arrastada por um dos homens, enquanto Helena gritou pelo nome da amiga. A sala estava em ruínas,
e Helena sentiu que a vida que conhecia estava sendo levada junto com a verdade que sempre buscou. Com o coração na garganta, Helena se virou para Dante, mas o olhar dele parecia distante. Você precisa escolher, Helena, entre a sua vida aqui ou a verdade que pode te destruir por inteiro. A confusão se instalou em sua mente. Como assim escolher? Ela não queria nada disso. Eram tempos sombrios e ainda mais perguntas surgiam sem respostas. Os homens começaram a levar Lúcia e a atmosfera estava carregada de uma tensão opressiva. Agora, mais do que nunca, Helena sabia que algo muito maior estava em jogo. O relacionamento que começara baforadamente se desmoronava com cada revelação. E a única certeza era que ela não poderia mais fugir do que estava destinado. O que teria que enfrentar a partir dali? O que esse mistério significava para o futuro dela e de Dante? E enquanto a sala escurecia e os rostos se tornavam borrões, a última imagem que teve foi da figura de Matilde, um olhar divertido enquanto tudo ao redor se desmoronava. O destino se desenrolava em um caminho tortuoso, e as verdadeiras consequências ainda estavam por vir. O silêncio, agora pesado e opressivo, preenchia o salão. Helena podia sentir o mundo ao seu redor se desmoronando. A revelação do passado de Dante a assolava, mas a situação ficou ainda mais insólita com a presença de Lúcia, que estava sendo puxada por um dos homens de preto, gritando incessantemente: "Precisamos sair! Agora!" A voz de Lúcia ecoava no ambiente, mas Helena estava paralisada. O tempo parecia se arrastar, e cada segundo seria a diferença entre escapar ou ser capturada. Dante, finalmente tomando uma atitude, forçou seu caminho em direção a Helena. "Você precisa confiar em mim, Helena." "Para a saída!" ele disse, mas a urgência em sua voz se misturava à confusão. Então, enquanto o caos se instalava, uma explosão súbita de luz forte iluminou o salão. A porta arrebentou com um som ensurdecedor, e Helena viu a figura de Matilde sendo empurrada por um dos homens de preto. Com um grito desesperado, ela disparou pelo salão e puxou um objeto do bolso. Era uma pequena caixa metálica. Matilde, agora claramente aflita, gritou: "Este é o motivo de tudo. O que estamos fazendo aqui não é apenas um jogo. A verdade deve ser revelada." Com um movimento rápido, ela abriu a caixa, liberando uma fumaça densa e azul que começou a se espalhar rapidamente. "Cuidado!" Dante alertou, enquanto a fumaça os envolvia. Helena estava prestes a perguntar o que era aquilo, mas a resposta a pegou desprevenida. Dentro da névoa azul, os rostos de todos os presentes começaram a mudar, distorcendo-se, e um a um eles começaram a desaparecer. "Não, não, não! O que você fez?" gritou um dos homens de preto, agora com pânico em sua voz. "Essa coisa não deveria estar aqui." A fumaça continuou a se espalhar, e Helena sentiu que algo estava muito errado. Os rostos dos convidados, antes repletos de expectativa, agora se transformaram em máscaras de terror. Dantes e a própria Lúcia começaram a se contorcer na confusão, mudando como se estivessem desvanecendo daquela realidade. Finalmente, um grito agudo cortou a atmosfera. "Matilde, não!" Helena ouviu uma voz reconhecível. Era a voz do homem que parecia ser o líder entre os homens de preto. "Você sabe que não poderia usar isso." Com um movimento decidido, a fumaça começou a dissipar, revelando que a sala estava agora vazia, exceto por Helena e Dante. Mas o que havia acontecido com todos os outros? A sensação de um abismo se abriu entre eles. A angustiante ausência dos outros pesava como uma âncora em seu peito. "Dante, o que aconteceu?" A voz de Helena tremia enquanto ela olhava para ele, as lágrimas já se formando em seus olhos. "Onde estão as pessoas?" "Eu não sei," ele respondeu, desesperado. "Matilde,
Ela não deveria ter feito isso, mas antes que pudessem pensar em uma solução, algo ainda mais surreal começou a acontecer. De onde a fumaça se dissipava, uma outra figura começou a emergir. Um homem que Helena não reconhecia, mas cujos olhos eram familiarmente penetrantes. Vocês não deveriam estar aqui, não ainda, ele disse. Seu tom era um misto de preocupação e frieza. A verdade que têm buscado está mais perto do que imaginam, e vocês têm muito mais a perder. Quem é você? Helena exigiu, o medo se misturando à confusão. As cores da sala começaram a se intensificar, as paredes pulsando como se estivessem vivas. Eu sou a resposta que vocês procuraram. O homem se aproximou, e Helena sentiu um frio na espinha. E essa é apenas a primeira parte do que está por vir. O que vocês não sabem pode mudar tudo ao seu redor. A tensão no ar aumentava. Uma sensação de iminente descoberta pairava sobre eles. Sem avisar, o homem fez um gesto com a mão, e num piscar de olhos, a sala mudou novamente. Agora, tudo ao seu redor estava em um estado de transformação. Helena olhou para Dante e o desespero retornou. O que somos, então? O que tinham acabado de descobrir ainda não fazia sentido. As últimas palavras de Matilde pairavam em sua mente. Era uma armadilha ou a verdade? O que mais havia a descobrir? E com essa pergunta ecoando no fundo da mente, Helena se viu levando a mão ao peito. Uma dor latejante surgia e se expandia enquanto a realidade começava a se distorcer novamente. Que destino aguardava os dois? Helena sentiu o mundo ao seu redor se esfumaçar novamente. O homem misterioso, de olhos penetrantes, notificou que o que elas buscavam estaria mais perto do que imaginavam. O coração dela pulsava forte, uma mistura de pressentimento e medo. Então, em um movimento abrupto, ele estendeu a mão. Uma luz ofuscante rompeu daquele gesto. Antes que pudesse compreender, a sala se transformou. Gonçalves, o homem de preto, desmoronou, a expressão de terror estampada em seu olhar. Não, não pode ser verdade! Ele gritou, como se estivesse vivenciando uma realidade que não queria aceitar. Os convidados que ainda estavam ali, aqueles rostos conhecidos e os estranhos intercalados, também se distorceram, como se a própria realidade os cuspisse de volta. Helena estava aturdida. Dante, o que está acontecendo? Ela gritou, sem desviar o olhar do homem misterioso que agora os encarava intensamente. Eu não sei. Helena, isso não é normal. Dante respondeu, a inquietação crescendo em sua voz. Os dois trocaram um olhar, um momento que parecia uma eternidade. A tensão era palpável, envolvendo-os. A luz pairava ali como um manto, e naquela fração de segundo de confusão, Helena reconheceu um padrão se formando. A imagem que ela tinha de Matilde começou a se alterar. A mulher no manto negro tinha algo a ver com aquele turbilhão. O que a mulher sabia? Por que ela não os havia alertado antes? Uma onda de calor atravessou o ambiente, e então, com um movimento rápido, Matilde deu um passo adiante. — O que você quer, Gabriel? Ela questionou, e a sala ficou em silêncio. O homem de olhos penetrantes sorriu. — Finalmente, você se lembrou, Matilde. Estava começando a ficar preocupada que sua memória tivesse finalmente falhado. — Como você sabe meu nome? A voz de Helena, mais uma vez, ecoou com incredulidade. — Quem é você? Revelações. Que interessante tudo isso, não? O homem respondeu, se divertindo ao perceber o desespero estampado nos rostos de ambos. Mas o que realmente importa é que a verdade está prestes a surgir, e não será agradável. Do nada, Helena notou uma corrente de luz pulsando ao redor de Gabriel. E o que parecia ser uma simples discórdia, logo se transformou em uma batalha entre os poderes desconhecidos. Matilde e Gabriel se encaravam, como eternos rivais,
a tensão clara e cortante. E então aconteceu. Com um grito primal, Matilde lançou suas mãos em direção a Gabriel, que a despediu, com um único gesto. Assim que houve esse movimento, uma série de explosões ensurdecedoras ecoaram na sala. A estrutura do lugar começou a tremer, como se as paredes quisessem se desintegrar. Não era apenas um embate de palavras, era um confronto de realidades. Não, Helena, se a verdade vem à tona, todos nós estaremos perdidos, gritou Lúcia, ainda em choque. Era a primeira vez que Helena via medo genuíno na amiga. Perdidos por quê? Helena gritou de volta, tentando entender o que mais havia escondido em sua vida, em seus laços com a família e agora com Dante. Tudo o que ela quase acreditava se tornara um fio de incerteza. Então, com a explosão final, uma fissura profunda surgiu no chão, separando Helena e Dante. Ela sentiu um pânico profundo em seu peito ao ver o desespero nos olhos dele. A sala estava começando a se fragmentar em uma nova dimensão, cada presente sendo engolido pela luz e pela escuridão. Helena, não me deixe! Dante gritou, estendendo a mão. Mas antes que pudesse alcançá-la, a escuridão consumiu o que estava ao redor. E em meio ao caos, um sorriso enigmático cruzou o rosto de Gabriel. A resposta está em você, Helena. Seu destino se entrelaça de maneiras que você nunca poderá imaginar. Ele proferiu, o eco da sua voz ricocheteando pelo vazio. Os sentimentos a abriram de um jeito que ela nunca havia sentido. Familiares sobre seu futuro estava prestes a ser rejeitado. Era um recalibrar do destino. E naquele momento em que tudo parecia perdido, uma ideia começou a se formar em sua mente. Se a revelação era devastadora, talvez houvesse uma saída. Uma escolha que mudasse o padrão da história que estava sendo esboçado ali, no conflito. Eu precisarei saber. Até onde posso ir para enfrentar isso? Ela pensou, impotente ao ver tudo se desvanecer, enquanto a luz a puxava. Uma nova pergunta surgiu, ainda pairando no ar. Que verdades ela ainda teria que descobrir para salvar não apenas a si mesma, mas todos à sua volta? Helena sentiu o mundo ao seu redor se esfumaçar novamente. O homem misterioso, de olhos penetrantes, notificou que o que elas buscavam estaria mais perto do que imaginavam. O coração dela pulsava forte, uma mistura de pressentimento e medo. Então, em um movimento abrupto, ele estendeu a mão. Uma luz ofuscante irrompeu daquele gesto. Antes que pudesse compreender, a sala se transformou. Gonçalves, o homem de preto, desmoronou, a expressão de terror estampada em seu olhar. Não, não pode ser verdade, ele gritou, como se estivesse vivenciando uma realidade que não queria aceitar. Os convidados que ainda estavam ali, aqueles rostos conhecidos e os estranhos intercalados, também se distorceram, como se a própria realidade os cuspisse de volta. Helena estava aturdida. Dante, o que está acontecendo? Ela gritou, sem desviar o olhar do homem misterioso que agora os encarava intensamente. Eu não sei, Dante respondeu, desesperado. A urgência coloriu sua voz, enquanto ele se movia para mais perto de Helena. Os dois trocaram um olhar, um momento que parecia uma eternidade. A tensão era palpável, envolvendo-os. A luz pairava ali como um manto, e naquela fração de segundo de confusão, Helena reconheceu um padrão se formando. A imagem que ela tinha de Matilde começou a se alterar. A mulher no manto negro tinha algo a ver com aquele turbilhão. O que a mulher sabia? Por que ela não nos havia alertado antes? Uma onda de calor atravessou o ambiente. E então, com um grito primal, Matilde lançou suas mãos em direção a Gabriel, que a despediu com um único gesto. Assim que houve esse movimento, uma série de explosões ensurdecedoras ecoaram na sala.
A estrutura do lugar começou a tremer como se as paredes quisessem se desintegrar. Não era apenas um embate de palavras. Era um confronto de realidades. Não, não! Helena, se a verdade vem à tona, todos nós estaremos perdidos, gritou Lúcia, ainda em choque. Era a primeira vez que Helena via medo genuíno na amiga. Perdidos por quê? Helena gritou de volta, tentando entender. O que mais havia escondido em sua vida, em seus laços com a família e agora com Dante. Tudo o que ela quase acreditava se tornar um fio de incerteza. E então aconteceu. A luz começou a se condensar e a formar uma figura distinta. Era uma mulher, que antes estava perdida na fumaça, mas agora emergia com uma expressão determinada. Alice! Gritou Helena, e o choque misturou-se ao alívio. Mas, ao olhar mais de perto, percebeu que havia algo de errado. Alice tinha marcas de ferimentos, e seu olhar estava distante. Parem! Não deixem a luz os pegar! Ela gritou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a luz envolveu tudo, engolindo espaço e tempo. A sala parecia se transformar numa espécie de túnel vibrante, onde ecos de memórias começaram a surgir. Helena, escute! A voz de Alice ecoou, mas era a lembrança da figura de Matilde que agora surgia ao lado dela, com um sorriso perturbador. Você não é quem pensa que é. As palavras de Matilde cortaram como um punhal. Sua vida, tudo isso é uma ilusão, Helena. Ilusão? Dante murmurou, enquanto seus olhos se arregalavam. E então Matilde olhou para Helena com uma intensidade que fazia a sala inteira tremer. Você é a chave para tudo, a verdadeira herdeira. Tudo o que você conhece é uma trama criada para ocultar quem você realmente é. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Como assim? Seu mundo, que já estava desmoronando, agora estava em pedaços. Vidas inteiras, histórias contadas, tudo construído em torno de uma mentira. Matilde estendeu a mão. A verdade está na sua ancestralidade. E o que você conhece sobre seus pais não é tudo. A história de vida que você acredita faz parte de um jogo muito maior. Ela parecia ganhar poder, enquanto compartilhava o que deveria ser um segredo horripilante. E o que você quer dizer com isso? Dante se adiantou, sua voz rangendo entre a necessidade de compreender e o medo do desconhecido. Se você não acreditar agora, Helena, ficará perdida para sempre. A cada verdade revelada, mais do que sua vida mudará. O que você tem que decidir, no fim, é a quem você dará poder sobre sua vida. As palavras de Matilde se tornaram um eco distante enquanto a luz se intensificava. Helena olhou para Dante, o desespero em seu olhar se refletindo no dela. Dante, o que vamos fazer? Sua voz vacilava, o pulso acelerado. O que mais ela não sabia? A conexão que havia começado entre eles poderia realmente ser construído sobre manipulação e mentiras? Justo nesse momento, a explosão de luz implodiu e deixou tudo escuro. Sem saber se ainda estava no mesmo lugar, a última coisa que ouviu foi a voz de Alice gritando. Confie em si mesma, Helena. A verdade é a chave. E quando tudo voltou à luz, Helena percebeu que estava sozinha. Dante desaparecera e ela não tinha ideia de onde estava. Ao seu redor, um novo cenário surgia, totalmente diferente do que conhecia. Ela estava em um bosque, com neblina densa, cercada por árvores imensas, e uma sensação familiar a inundava, como se estivesse voltando a casa. Mas de casa, parecia muito mais um pesadelo. O que estava acontecendo? O que mais havia a descobrir nesta nova reviravolta? A verdadeira pergunta se formava em sua mente. Quem realmente era? E com um mundo completamente virado de cabeça para baixo, ela tinha apenas um pensamento. A verdade precisava ser desenterrada. A qualquer custo, Helena respirou fundo, tentando recuperar a clareza em meio à névoa espessa do bosque.
Cada passo que dava parecia ecoar no silêncio, e uma sensação de antecipação a envolvia. O lugar era familiar, como se parte de sua memória estivesse escondida entre as árvores. Mas o que isso significava? Onde diabos estava Dante? A incerteza a consumia. De repente, um farfalhar nas folhas a fez congelar. O coração pulsava rápido, e ela se virou rapidamente. Era então que ela o viu. Um homem emergiu da bruma, sua silhueta se destacando contra a luz suave que filtrava entre os galhos. Os olhos dele eram intensos e a expressão angustiada. Helena, ele a chamou, como se tivesse se perdido em um labirinto de dor. Quem é você? Ela respondeu. Seu tom desafiador, mas seu instinto dizia que havia algo importantíssimo sobre aquele homem. À medida que ele se aproximava, o reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. Era Gonçalves, o ex-sócio de Dante. O homem que ela pensou estar longe daquela noite fatídica. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Gonçalves disse, a preocupação escorrendo de sua voz. Você precisa entender que não está segura aqui. Eles estão vindo. Vindo? Quem está vindo? Helena estava perdida. O chão parecia se abrir sob seus pés, e a realidade começou a se distorcer ainda mais. O que você sabe? Você não deveria estar aqui, Helena. Este bosque é a chave para tudo. Tudo que você sempre quis saber. Ele disse, meio hesitante, como se o custo de suas palavras pudesse ser delicioso ou fatal. É sobre seu pai e sua mãe. Um nó se formou na garganta de Helena. O que você sabe sobre eles? Sua mente girava. Tudo o que estava vivendo começava a se conectar. Estava prestes a ter aquelas respostas que buscava? Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior. Gonçalves hesitou, como se relutasse em continuar. Então, com um olhar sério, ele disse: eles foram assassinados por causa de um segredo. E você? Ele respirou fundo. Você é a única que pode trazer a verdade à luz. Por que você está me dizendo isso? A dor pulverizava seu interior. Os ecos de sua vida antes do incêndio voltavam com fúria. Você deveria temer meu pai. Por quê? Você não sabe. Ninguém sabe o que ele realmente era. E você é metade dele, Gonçalves disse, falando rápido, as palavras se desenrolando em um clamor frenético. Ele não era só um empresário. Era parte de um círculo obscuro. Um culto que, por gerações, vem buscando controle e poder absoluto. Ela sentiu uma onda de náusea. Não pode ser. Os ecos de suas memórias se tornaram mais vívidos, repletos de segredos. E o que você pensa que eles farão ao descobrir que você está viva? Você tem que sair daqui, agora. Com aviso, o semblante de Gonçalves se tornava cada vez mais alarmante. Mas antes que pudesse reagir, um grupo de homens apareceu entre as árvores. Vestidos de preto, eles se moviam com uma precisão aterradora. Os olhares fixos em Helena. O pânico se instalou. Vamos! Gonçalves gritou, puxando-a para um lado. Mas a força dos homens de preto era avassaladora. Helena! Uma voz familiar cortou o caos. Era Dante, que havia emergido das sombras, mais determinado do que nunca. Não! Fique longe dela! Ele enfrentou os homens, a bravura em seu olhar. Dante, cuidado! Gritou Helena, mas a cena se desenrolou rápido demais. Um dos homens ergueu a mão, e uma onda de energia pareceu se concentrar ao seu redor. Não! Ela esperneou. Mas então, tudo mudou. Uma explosão de luz irrompeu no espaço entre eles. A energia pulsou, e o chão sob Helena começou a se rachar. O pânico se inclinava para uma revelação que fazia o coração dela parar. O que está acontecendo? Gritou, vendo uma sombra mais alta se erguer atrás dos homens. A silhueta se materializou, revelando uma mulher. Helena reconheceu o rosto. Era Matilde. E ela não estava apenas assistindo. Estava controlando a situação. Chegou a hora de revelar a verdade, disse ela,
com um sorriso cruel. Você não é quem diz ser, gritou Gonçalves, seu rosto agora uma máscara de desespero. Matilde se virou para ele, e uma onda de poder irrompeu. O chão tremulou, e o lamento da multidão se intensificou. Você não tem ideia de quem estou protegendo, ela sussurrou, seus olhos brilhando com uma intensidade inquietante. A realidade à sua volta começou a mudar novamente, e no meio do caos, um pensamento cruel surgiu na mente de Helena. O destino estava prestes a se desdobrar em uma verdade mais sombria do que jamais imaginou. Quem você realmente é, Matilde? A dúvida cortava como uma faca. Helena sentiu o mundo desmoronando, e a última coisa que ouviu foi o grito de Dante ecoando no ar carregado de tensão. Helena, não se deixe enganar. Mas já era tarde demais. O mistério da vida de Helena estava prestes a ser revelado, e tudo o que acreditava ser verdade poderia rapidamente se transformar em mentira. Helena estava em choque, observando o semblante de Matilde se iluminar com um brilho sinistro. O ambiente ao redor parecia vibrar, como se a própria realidade estivesse prestes a ruir. Você não é quem você pensa que é, Matilde repetiu, essa declaração ecoando em sua mente. Os homens de preto estavam cada vez mais próximos, e o medo pulsava na sala. Helena! Dante gritou, seu olhar refletindo o desespero. O tempo parecia se arrastar, cada segundo carregando o peso das revelações não ditas. Não acredite nela! Ele tentou se aproximar, mas a energia e as sombras ao redor pareciam o manter distante. Mas Matilde não recuaria. Seus pais, Helena, eles não eram apenas pessoas normais. Eles foram parte de algo muito maior. Algo que envolve você. O tom dela soava como um rugido no meio do caos, e a pressão nos ouvidos de Helena aumentou. Como assim? O que você está querendo dizer? As palavras saíram em um sussurro quase sem vida. Helena sentiu uma vontade desesperada de entender, mas o medo tornava tudo confuso. Com um movimento rápido, Matilde ergueu a mão, fazendo um gesto na direção de algo invisível. Instantaneamente, a sala começou a tremer. A verdade está prestes a revelar-se. Prepare-se para a última revelação. E então a câmera focou, como se o mundo fosse redefinido. Helena sentiu aquele aperto no peito, e quando todos os olhares se voltaram para ela, uma verdade antiga começou a emergir como um espírito do passado. Os homens de preto hesitaram, seus olhares se entreolhando, confusos. Era como se uma camada de ilusão estivesse se desvanecendo. Pare! Gritou Gonçalves, desesperado. Você não sabe o que está fazendo, Matilde. Mas antes que pudesse protestar, a escuridão que cercava a sala começou a ser dilacerada por uma luz ofuscante. Era como se toda a energia fosse sugada e uma nova dimensão se formasse. Helena se sentiu tonta e então o chão debaixo dela se abriu. Helena, não! Uma voz gritou. O tempo se arrastou, e em um momento de confusão, a luz revelou uma cena que levou a todos ao limite. Os rostos se distorceram, virando sombras, e a sala que antes estava repleta de pessoas, agora se tornava um espaço vazio, absorvendo cada eco de desespero. E no coração da luz, uma figura familiar se ergueu. Era sua mãe. A expressão dela era uma combinação de dor e amor, e cada detalhe estava claramente vivo. Você precisa saber a verdade, filha. A voz dela cortou como uma adaga. O que eu fiz, meu amor, foi por sua segurança. Não, Helena sussurrou, a realidade se esvaindo ainda mais. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. O que está acontecendo? Você precisa saber quem realmente você é, a mãe continuou. E onde você realmente pertence. Assim que a voz dela reverberou, tudo pareceu ruir. Despertou uma memória esquecida por muito tempo, uma infância feliz,
uma conexão forte, mas agora tudo estava quebrado por sombras. Nesse momento, o poder pareceu voltar a Matilde. Ela não é a única com segredos, Helena, Matilde disse, com um sorriso que falava de uma sabedoria obscura. Agora você precisa escolher aceitar o que está prestes a vir ou rejeitar a sua verdade, porque essa escolha pode decidir o destino de todos nós. Dante, agora tomado pela confusão, ficou entre a luz e a escuridão. Não, Helena, confie em mim. Não ouça essa mulher. Ele estava quase desesperado, e o temor se espalhou pelo rosto dele. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, um grito ensurdecedor irrompeu da multidão, se dissipando na escuridão. Os homens de preto começaram a se soltar e o caos atingiu um pico. Um dos homens deu um passo à frente. Ela sabe demais, ele bradou, arremessando algo em direção a Helena. Um objeto pequeno, mas mortal, foi lançado pelo ar. Helena, cuidado, Dante gritou. Mas o tempo parou. Então aconteceu o inesperado. O objeto bateu em algo próximo a Helena, e no instante seguinte, uma explosão de luz e sombras tomou conta do ambiente, fazendo tudo ao redor desmoronar. E no último instante, antes da escuridão, Helena viu o rosto de sua mãe se distorcendo em uma expressão de medo absoluto. Quando a luz finalmente se dissipou, Helena se viu em um ambiente novo, sozinha. E a única coisa que ela sentia era um frio intenso e a pergunta que ecoava na sua mente: o que aconteceu com Dante? E a pergunta que ela mais temia fazer: quem exatamente ela era? Helena piscou, tentando esfregar a confusão dos olhos. Onde ela estava? Uma floresta densa cercava tudo. As árvores imensas projetando sombras tortuosas, e a sensação de solidão era esmagadora. O que restava de seu mundo desmoronado? O que aconteceu com Dante e Matilde? Com a revelação que ecoava em sua cabeça, tudo se conectava em um emaranhado de segredos. Enquanto caminhava, o chão sob seus pés era macio e coberto de folhas. Cada passo pulsava a lembrança do desespero, a explosão, o brilho ofuscante, a verdade que quase desmoronou suas certezas. Helena parou. O que ela era realmente? Um eco de vozes a cercava, tudo parecendo distante, como se observasse de fora. Ela não estava sozinha. Estrondos e sussurros surgiam entre as árvores. Helena, uma voz familiar. Era Dante. Ele emergiu da bruma, respirando com esforço. O olhar carregado de preocupação. Nesse instante, algo dentro dela reacendeu. Você está bem? O alívio esmagou a dor. Ela estava preocupado. Achei que tinha te perdido. Ele a puxou para perto, e ela sentiu o calor dele, a conexão que as palavras não podiam explicar. Matilde, ela me disse coisas. A voz de Helena falhou, o medo apertando seu peito. Precisamos sair daqui. Não vamos a lugar nenhum se não enfrentarmos o que está acontecendo, Dante disse, seu olhar firme. Ela sabia que ele estava certo. Eles precisavam das respostas, mesmo que tivessem um preço alto. Enquanto avançavam juntos, o ar mudava, como se a floresta pulsasse com a energia de segredos abandonados. Árvores pareciam sussurrar, e uma estranha luz surgiu entre os galhos. Com cautela, se aproximaram e lá estava, uma pequena clareira iluminada de forma mágica, como se o próprio lugar os convidasse a entrar. Helena, isso pode ser a chave, Dante falou, a esperança fazendo seus olhos brilharem. Juntos, avançaram para dentro da luz, e conforme entravam, Helena sentiu uma onda de emoção. Ali estava novamente Matilde, mas agora havia algo diferente, uma serenidade inquietante. Vocês vieram, ela disse, a voz suave como uma brisa de verão. A verdade precisa ser revelada. Vocês precisam entender de onde vieram. Helena olhou firme para Matilde. Você sabe o que aconteceu com meus pais, não é?
o que eles realmente eram. Matilde assentiu, sua expressão carregando o peso da história. Seus pais foram mais do que você imagina. Eles estavam lutando contra forças muito maiores. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Helena, a raiva brotando. Por que eu? O que você quer de mim? A verdade sempre vem à tona, Helena. Você é o elo entre os dois mundos, a escolha entre a escuridão e a luz. Matilde gesticulou, e uma imagem projetou-se entre eles, uma mulher e um homem, seus rostos se misturando com as sombras. Seu pai era um guardião, mas nas sombras ele se perdeu. E sua mãe? Matilde hesitou, sua voz tremendo. Ela carregava a força de gerações. Seu legado é um caminho conturbado, mas você pode moldá-lo. É a sua escolha. Helena sentiu o peso da responsabilidade a esmagar, mas também uma centelha. Eu não posso escapar do que sou. E você também não deve, disse Dante, segurando sua mão firme. Vamos enfrentar isso juntos. Em um instante, a clareira começou a brilhar mais intensamente. Helena olhou para Matilde, o choque em seu olhar começando a desvanecer. Então, como fazemos isso? Vocês precisam aceitar a verdade, o que forem, o que se tornam. É só seu, Matilde respondeu, as palavras flutuando no ar como uma promessa. E se não estivermos prontos? A dúvida surgiu, mas com ela brotou um fio de coragem. Vocês nunca estarão totalmente prontos, mas isso faz parte da jornada. Confiem um no outro. Matilde deu um passo para trás, a luz ao redor deles pulando. Vão, usem o que descobriram. Este é apenas o começo. E quando Helena e Dante se lançaram para a bruma, um novo desafio parecia surgir. A floresta ressoava com a força de algo maior, algo que desafiava os próprios limites de seu ser. Estamos juntos, Helena, murmurou Dante. E pela primeira vez, Helena sentiu a verdade realmente pulsar dentro dela. À medida que adentravam a floresta, o eco de novos mundos se estendia diante deles. A jornada estava apenas começando. Então, minha gente, antes de nos despedirmos, aqui vai um lembrete importantíssimo. Se você quer acompanhar de perto todas as histórias únicas que temos por aqui, é hora de se inscrever imediatamente no canal. Não vai querer ficar de fora, né? E não esqueça, esmague o botão de like agora. Isso ajuda demais a fortalecer nosso conteúdo e a trazer mais histórias incríveis para vocês. E vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber tudo. Não perca tempo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de mostrar seu apoio. A história continua e só juntos conseguiremos fazer dela um sucesso.